Vai lá. No programa de hoje, teremos o psiquiatra forense. E hoje depressão tem um diagnóstico extremamente alargado. Autor de vários livros, membro emérito e ex-presidente da Academia de Medicina de São Paulo, diretor decano da Associação Paulista de Medicina. A maioria das depressões reativas não precisam de remédio. Elas precisam do quê? De um bom psicólogo. O sempre esclarecedor, Dr. Guido Palomar. Doutor, prazer imenso aqui. Igualmente, Daniel. Você sabe que a audiência, ela tem um carinho imenso pela sua pessoa. Primeiro porque você é um homem didático, tem as informações e a gente sempre precisa de um doutor para a saúde mental. Sim. Você tá de lapela, pode ficar de lapela. Mas como, gente? Deram o microfone para ele, se ele quiser ficar com dois microfones. Você que deu o microfone. Então, de novo, a audiência gosta muito de você. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Adoro estar aqui, me sinto muito à vontade. Eu trouxe isso para o Emílio. Então, é para não vir de mão abanando. Tá bom, é o seguinte, pode ficar tranquilo que eu vou entregar para o Emílio. Vai sim. Isso se ele voltar até quinta-feira. Senão, fica lá em casa e depois ele visita. Não, uma brincadeira. Vai ser, ó, como é que é o nome dele? Diálogo Construtivo Paulista. Apenas são quadros, o movimento concretista brasileiro. Legal. Putz, bem legal. Da nossa sala também ali na Associação Paulista de Medicina. Apenas para não vir de mão abanando. Legal. Tá bom. Depois a gente vai entregar para ele. Mas olha, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês, uma honra. Muito. Essa galera maravilhosa. Deixa eu te fazer uma pergunta que é a pauta do momento, segundo as informações da nossa direção aqui. Tem um Conselho Nacional de Justiça que está querendo acabar com os manicômios judiciários. Sim. O que é essa história? O que você acha disso? Nossa Senhora, olha, isso é algo inacreditável. Inacreditável. Quando eu soube disso, foi assinada uma resolução, a famosa 487, foi assinada pelo Conselho Nacional de Justiça. Nada a ver com nada. É Conselho Nacional de Justiça. E para acabar com os ditos manicômios judiciários, que são as casas de custódia e tratamento psiquiátrico. Quando eu soube disso, eu achei um verdadeiro absurdo. Falei, é piada, não é verdade. Um amigo meu, psiquiatra, me telefonou, falou, aí eu fui ver, e era verdade. Era verdade, e eu falei, bom, com todo respeito, essa camarilha que fez isso, camarilha no sentido do termo, que vem de camarilla, é uma pequena câmara de pessoas que existiam no século XIX para influenciar o rei em decisões públicas. Sim. Bom, então essa camarilha, que ninguém sabe quem é, não se sabe o nome, etc. Eu falei, eles estão querendo apenas palco, porque isso não é inexequível. E hoje está aí e ela está para ser implantada enquanto não se tomar uma providência. Agora, eu precisava contar para você. Conta, Daniel, que você sabe Sani, as informações. De onde vem isso? Por que acabar com os ditos manicômios judiciários? Por quê? Baseado no quê? Qual que é a base deles? Bom, pois bem, isso começa eu vou ser rápido. Começa em 1960 com um livro chamado O Mito da Doença Mental. Tá. Mas por que a doença mental é um mito? O que dizia o autor, o Thomas Szasz, em 1960? O que ele dizia? Ele dizia que todos nós no mundo, nós estamos cumprindo um determinado papel. Por exemplo, hoje eu estou sendo entrevistado, você dirigindo o programa, vocês entrevistadores, as pessoas que estão assistindo estão nos seus devidos papéis. Cada um joga numa posição. Cada um joga na sua posição e tudo bem, tudo bom. Aquilo que dizem que é doente mental, também está jogando na posição dele. Mas acontece que, segundo o autor, várias pessoas se reuniram e chamaram ele de esquizofrênico, de doente mental, mas ele poderia ser também chamado de monge. Então, doença mental não existe. Ótimo, isso aí ficou alguma coisa bizarra, uma teoria escrita num livro, o mito da doença mental, e parece que ficou por aí. Mas ele tinha um forte colorido político, porque ele já era alguém que tinha sido expulso da escola, ele plantava determinadas regras que não enfim, é político. Pois bem,
Aí vem, no mesmo ano, no final dos anos 60, vem um outro chamado David Cooper, que achava que doença mental não existe. Doença mental e maldade é problema da sociedade. Então, ele achava que a doença mental deveria ser curada por uma revolução social. E escreveu um livro, Psiquiatria e Antipsiquiatria. Que ano? 1970, certo. Ainda nos anos 70. Mas todo mundo também pensando que isso é coisa de maluco. Ninguém levou muito a sério. Não, imagine, doença mental doença mental é a maldade resolvida por uma resolução, uma revolução social. Caramba. Isso é coisa de maluco. Ô, Sami, desculpa te interromper, a gente precisa fazer um break para nossa rede de rádios aqui da Jovem Pan. Daqui a pouco a gente está na programação aqui com o nosso querido Guido Palomba, @doutor.guidopalomba. Ele sabe tudo e um pouco mais, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Fala aí, Samuel. Eu queria perguntar o seguinte: um dos motivos para a pessoa não ser retirada da sociedade, seja num manicômio, ou se não tiver, imagino que vai para a prisão, que vai ser muito pior, é que ela não tem condições de conviver com a sociedade. Então, como que seria a alternativa caso o manicômio judiciário seja fechado? Sim. Porque eu imagino que isso é para proteger tanto a sociedade como a pessoa. Claro. Claro. É de duas mãos, não é um castigo para a pessoa. Imagine castigo. Mas eu respondo a sua questão terminando essa pequena introdução histórica. Bom, aí também todo Antipsiquiatria. mundo... Antipsiquiatria, todo mundo fala que é isso, isso não existe. Não mas acontece que na Itália chega um outro desta mesma ideologia e fala, bom, se doença mental não existe, não pode existir hospital psiquiátrico. Sim. Então, abaixo os muros do hospital de Trieste que ele que dirigia. E aí começou o caos. Começou um grande caos em 1980, os pacientes, em vez de serem tratados devidamente, ficaram abandonados na rua e foi um caos. E isso a gente pensou que tivesse acabado nos anos 2000. Porque é uma ideologia que não se sustenta em pé. Já se provou... Onde vai ter o tratamento? Em lugar nenhum do mundo. Sim. Quando, para grande surpresa, vem em 2023 essa resolução querendo implantar isso nos doentes mentais criminosos. Então, muito bem, o que diz essa portaria que é absolutamente agressiva? Agressiva às comunidades minoritárias, como LGBT, quilombola, que compara tudo como doente mental criminoso. LGBT, quilombola, indígenas, mulheres grávidas, considerando tudo isso... Colocou tudo no mesmo saco. Coloca tudo no mesmo saco, e edita essa lei. Bom, pois bem, qual que é a ideia? Que, primeiro, acabem com aqueles que existem, ou seja, Champinha, maníaco de Niterói, vampiro de Niterói, e quantos outros que não frequentam a mídia, que são criminosos de altíssima periculosidade. Mas a lei foca só nos criminosos. Doentes mentais criminosos. Tá. E todos esses devem ir para a rua em poucos meses. Rua, não é nem para prisão. Rua. Liberdade. Calma lá, não é pro cara voltar pra cadeia, ele não vai ficar no manicômio. Tá livre. Não, livre. É livre. E se precisar de tratamento, caso precise, pelo menor tempo possível, em hospital comum. Doutor, desculpa. É brincadeira. Não pode ser isso daí. Não, mas é. Isso era um benefício até pro criminoso, mas porque quando ele utilizava exatamente, falava... Mas aí eu vou responder pro Sami. Sami, a medida de segurança, a internação, é para salvaguarda do paciente, porque ele está arriscado alguém em legítima defesa matá-lo, e daí para frente. E para a sociedade. Então, ele fica lá por ter periculosidade social. Agora, acabar com tudo isso, e eu já faço até um convite a todos os que quiserem. Por que não vão conhecer esse manicômio? Mas vai para o manicômio judiciário de São Paulo. Vale a pena, porque é um hospital modelo. Não é modelo só para o Brasil, é modelo para o mundo. Ele é limpo, é em ordem, ele tem tudo direitinho. Laboterapia, tratamento, e são doentes mentais criminosos, que estão lá protegidos e protegendo a sociedade. Agora acaba com tudo. E o cara vai ser solto, doutor? Vai. Vai estar deveria.
já está sendo implantado. Puta, você tá brincando comigo, né? Mas, pois é, doutor. mas complicado é complicadíssimo. Agora, o que faz com esses doentes mentais criminosos no seio da sociedade? Como que você coloca, por exemplo, um maníaco do parque? Sim. Que vai ser solto também, né? E ele falou que é capaz dele poder ainda cometer crime. Mas veja, todos os que estão hoje sob medida de segurança, ou seja, em regime de tratamento hospitalar, criminoso, é porque eles têm periculosidade social. Sem dúvida. Então é para não agredir a sociedade. Exatamente. E para proteção dele. Quantos exemplos eu não posso trazer para vocês de pessoas que tentaram ser colocadas erradamente na rua, ou morreram. Sim, e tem outro lance do seu trabalho. Alguns exemplos? Pode falar, lógico. Vamos começar pelos famosos. O bandido da Luz Vermelha. Sim, ficou não sei quantos anos preso, depois morreu. O Cadu que matou Esse eu não conheço. Conhece aquele que matou o cartunista. Ah, sim. O cartunista, o Glauco. Que foi o negócio do Glauco. Daime, é esse? Esse. Tá. Sim, Também errado. não sabia o nome dele. O Pedrinho, com mais de 80 homicídios, foi para a rua, morreu. E assim vai indo. É uma sucessão de equívocos que são cometidos em nome de uma doutrina, de uma ideologia absolutamente decadente, de 50 anos passados. Não dá que para não tem acreditar. respaldo nos dados, né? Ô, doutor. E decadente, 50 anos. Se você vir um manicômio, esse dito manicômio judiciário, você vai ver que são hospitais modelos. Hoje com o celular você filma tudo, mostra para todo mundo sabe o que está acontecendo. Sem dúvida. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta que antecede um pouco isso. O criminoso, você que tem uma experiência vasta, ele também usa dessa ferramenta e benefício de falar que ele tem um problema mental, às vezes, quando ele comete um homicídio. Isso. Né? Então, também tem um outro lado. E como é que você consegue... Qual que é a tua visão em relação Daniel, a isso? mas ele não passa pelo exame. Um exame bem feito, pega. Você fala em simulação de loucura. Exatamente. Então, quando ele vai simular a loucura ou uma doença mental, ele é pego fácil. Porque toda doença, ela tem um padrão. Por exemplo, tuberculose, toda, de qualquer especialidade médica. Toda, tuberculose, é febre, calafrio, dor de cabeça, tosse, etc. É um conjunto grande. E outra coisa, se ele consegue até simular um quadro de doença mental, estão me perseguindo, estão envenenando minha comida, estou escutando voz, existe o corpo fala. Sim. Então tem determinados comportamentos e situações insimuláveis e você pega ele fácil. É difícil. Ulisses Campbell, por favor, por gentileza. Mulheres, agora tem homens, está escrevendo esse... Você conhece o Ulisses Campbell, que fez Conheço. mulher? Muito bom, ele está aqui com a gente aqui. Fala, Ulisses. Queria perguntar pro doutor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, Emílio, que não está aqui. Mas eu queria perguntar pro senhor essa questão do preso a falar que tem doença mental. Por que hoje em dia as pessoas elas usam isso como desculpa? Porque se ele tem algum problema de doença mental, automaticamente ele não pode ser julgado. Seria por isso essa estratagema? Boa, Ulisses. Não, eu acho que é o seguinte, que eles acham hoje, por causa de muitas pessoas, desses ideólogos, que eu vou chamar de camarilha de quinta categoria de ideólogos, né? Eles acham que não existe doença mental. E então que esses indivíduos portadores, doentes mentais verdadeiros e portadores de alta periculosidade, eles precisam de tratamento, então eles querem aplicar isso em pessoas ditas normais, não é? Para ver se conseguem uma medida de tratamento ou uma absolvição do delito. Deve ser por aí. E tentando sempre encontrar alguém que defenda essa ideia de que ele é fruto da sociedade. Sim. Ou com uma revolução social ele não seria criminoso, etc. Mas isso é uma decadência de algo que hoje em dia já nem se fala mais sobre isso. Doutor, no começo do programa a gente estava falando de uma série que chama Os Irmãos Monstros, né? Que os pais dos Estados Unidos na década de 90, mais ou menos, e tem a história da Richthofen aqui. E o que fala na série é que eles sofreram, tem traumas, ou seja, os pais, né, até sexualmente desses meninos. Meu Deus. E é muito tenso, assim, são 9 episódios, passa rapidinho, vale a pena assistir.
todo crime ligado, por exemplo, a paz, a gente tem aqui no Brasil, como tem a Richthofen. Qual é a ligação com traumas, ou você acha que às vezes o sujeito também usa isso, que essa é a maior discussão nessa série, se os caras realmente foram ou não pelos pais, mas você acha que sempre que quando alguém vai um familiar, né, pode ser uma mulher, esposa, marido ou os pais, tem uma relação de... Daniel, resposta, nunca tem. E todos falam que sim. Olá. Porque vivências dolorosas não são capazes de criar monstros. Sim, todo mundo... E muitas vezes as pessoas, quando não são abusados, eles passam depois a levantar bandeira contra isso. Então, mas todos esses que pai e mãe, eles... Ou por exemplo, o maníaco do parque, eu fui quando era... Primeiro precisa ver se é verdade. Certo. E se foi, nenhuma vivência... Isso é básico. Isso não é uma justificativa. Nenhuma vivência dolorosa cria monstros dessa natureza. O que eu posso ter é ser uma pessoa inadaptada, revoltada contra a sociedade, etc. Mas não me tornar um frio. O frio, os parricidas, né? Parere, aqueles que dão os antecedentes. Esses, eles nascem assim, se desenvolvem e vão morrer assim. E não tem cura e não tem uma forma de você lidar. Uma correlação. De conservar. Não tem. Isso é básico. Legal. Eu não assisto essas séries, você me desculpe, eu não sei se é boa, até me falaram, eu não assisto porque eu não dou a liberdade poética que eu deveria dar. Entendi. Como é uma série... Você se envolve, né? Eu acabo achando que, olha, isso não mal podia... feito, exatamente. E eu deveria dar essa liberdade, mas não dou. Doutor, você está falando dos manicômios judiciários, mas tem muitos outros que são pessoas que são doentes do ponto de vista de relação com a sociedade, sim, que não chegam a cometer crimes, mas poderiam cometer. Sim. Qual que é o tipo de tratamento? Porque imagino que, às vezes, os pais percebem assim, olha, meu filho tem comportamentos, e eu até acho que ele pode ser um filho, mas eu não quero que aconteça o crime. Então, existe no mundo um hospital que não seja um hospital para criminosos, mas que possa resolver essa questão? A sua pergunta é muito boa. É assim, como tratar os doentes mentais? Isso. Com possível periculosidade ou não. Sim. Ou não. Sim. Pode, ou não. Sim, mas de qualquer forma que não conseguem conviver com a sociedade como ela é. Não consegue. Bom, doença, isso é básico. Doença mental é uma doença como outra qualquer. O que muda são os sinais e sintomas clínicos. Mas é uma doença como outra qualquer que muitas vezes você é obrigado a internar. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um politraumatismo, foi atropelada. Você tem que internar. Sim, não tem discussão. Um acidente vascular cerebral, você tem que internar. Um infarto do miocárdio, você tem que internar. E às vezes, alguns casos na psiquiatria de doenças mentais, você tem que internar e dar alta quando pode. Então, por exemplo, casos que obrigatoriamente tem que internar, qualquer um daqueles que estão na Cracolândia. Sim. Vícios que ou você interna ou não tem cura. Compulsória. Porque ele não tem querer. Ele não tem condição de tomar uma decisão. Ele pode até querer. Perdeu os dentes, perdeu os amigos, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Mas não consegue. Ele até sabe que aquilo faz mal, mas não consegue. Por quê? Existe um desejo imperioso que invade a cabeça dele e determina a conduta. Ele precisa daquilo. Então não vai. Muito bom. Doutor, dá vontade de ir na Diris com você, pegar uma cervejola e passar a tarde inteira batendo papo aqui, porque é impressionante o seu repertório. Esse é o nosso grande doutor Guido Palomba. E o Instagram dele é doutor.Guido Palomba. Entra lá no Instagram dele. Sempre ele tem um papo aqui super legal. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Você tem que voltar mais vezes aí. Com muito prazer. Porque você dá uma aula aqui pra turma e a audiência adora. Então,